Oi, gente, tudo bem? Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é sobre companhia, sobre estar só. Tô falando meio baixinho, nem sei porquê. Apesar que é porque também, quando eu tô sozinha, ainda falo mais alto. Mas aí quando eu tô acompanhada com gente em casa, todo mundo em casa, aí eu gosto de falar mais baixinho, mas tudo bem. Tá vendo umas panelas ali? Não repara não? O meu cenário aqui, que eu tô aqui fora e tem umas louças ali para lavar. Tá vendo? Não é preguiça não. Eu já lavei a louça lá dentro da cozinha e como hoje é domingo, aí eu tô ali pensando se eu vou enfrentar aquelas ali. Porque aquelas lá tem que dar mais brilho, tem umas vasilhonas aí, eu tô deixando para daqui a pouco. Deixa eu só falar um pouquinho com vocês. Eu tava querendo aqui pensar, aliás, estava pensando, querendo falar com vocês a respeito de, sabe aquela frase, antes só do que mal acompanhado? Tá, mas eu não queria falar sobre estar sozinho, que é preferível estar sozinho do que ter uma companhia má. Isso envolve também um pouco o assunto, mas eu queria falar mais sobre você estar com companhias boas, mas que muitas vezes a gente não valoriza. Existem amigos, colegas, que às vezes é melhor você não ter, que é melhor estar sozinho. Que aí sim a frase ela vai ter razão de ser, né? Que é melhor estar sozinho do que acompanhar de pessoas que não te trazem nada de bem, de bom, e às vezes nem pessoas que você pode ajudar, porque tem gente que você quer ajudar, a pessoa parece que não quer ser ajudado. Então é melhor não ter essas companhias, né? Mas eu tô dizendo assim, sabe? Às vezes a gente não consegue enxergar que a gente às vezes está passando do limite de exigir, consciente ou não, de exigir o nosso tempo para a gente. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Por exemplo, cada um tem um jeito de ser. Tem gente que gosta de estar sempre rodeada de muita gente, sabe? Ela gosta de estar, essa pessoa gosta de estar sempre, assim, a natureza. Já outras pessoas gostam de ter, né, mais seu tempo quieto, não gosta de muito fruvião de gente, gosta de ter amigos, tudo, mas não para ficar assim o tempo todo, em conversa, em festa, vai na casa de um, vai na casa de outro. É o jeito de cada um e a gente tem que respeitar. Porque com certeza aquele que gosta de muita gente acha o outro que não gosta esquisito e até cara sem graça, gente sem graça. Não é assim que tem que ser? Não, porque o outro também pode falar dele. Nenhum nem outro deve falar, porque isso é personalidade de cada um. De gostar, às vezes, de estar muito com muitas pessoas e outros não. O estranho é alguém que não goste nunca de estar com pessoas, que é sempre isolado. Aí com certeza tem algum problema psicológico, a gente sabe. Isso sim é estranho. Mas eu tô dizendo assim, ó, principalmente, às vezes, principalmente na vida de um casal, por exemplo. Quando às vezes estão juntos na mesma casa, mas não partilham do mesmo tempo de estar juntos, vendo talvez uma TV, um programa, passeando juntos, saindo, almoçando, tomando um café no quintal. Quem tem quintal, quem não tem, fica próximo da janela olhando a paisagem do prédio, né? Esse tempo que muitas vezes ele é roubado pelo nosso próprio ego, né?
Às vezes a gente, por ter a necessidade do tempo particular, como todo mundo tem essa necessidade, de estar um tempo sozinho, mesmo casado, mesmo mãe, pai, né, diante dos filhos, a gente tem essa necessidade de ter o nosso tempo certinho, arrumadinho, só o nosso tempo. Aquele tempo você vai ler um livro, quem gosta, você vai fazer uma arte, você vai ver um futebolzinho, ou você vai, sei lá, ouvir uma música, ou você vai meditar na vida, alguma coisa, ou vai fazer um passeio ali, aqui. Aliás, apesar que passeio, no caso, sozinha é meio estranho. Mas às vezes você sai um pouquinho. Enquanto uma pessoa vai assistir um futebol, o outro vai dar uma voltinha ali com um amigo, uma amiga, uma coisa rápida, nada que interfira, né, de discussão em casa. É porque você saiu, deixou eu aqui. Não, estou falando, dando tudo aconselhado certinho, que um fale assim, pode ser? Tá, vai sair, vou sair, vou, não vai ter briga? Não. Mas às vezes a gente acaba mergulhando nesse tempinho nosso. E eu não sei que cargas d'água que a gente esquece do outro. Às vezes pais que ficam muito enfiados no tempo no trabalho, querendo o melhor para os seus filhos, querendo ganhar isso, ganhar aquilo, e esquece do tempo dos filhos. Roubam o tempo de ficar com os filhos, porque quando chega no fim de semana tá tudo morto, não quer nada, só quer descansar e não tem os filhos, né? Eu sei que aí tem algumas outras questões que vai falar, mas é que a vida tá difícil, se não trabalhar, não ganha. Tá, eu até entendo também, mas eu acredito também que a gente acaba sendo levado pela modernidade, de ter muitas coisas. Porque eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero ter um carro, eu quero ter. Aí acaba você tendo que trabalhar além do que é necessário realmente. Você quer ter sempre uma coisa melhor, 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 sempre ter, e você não olha para o ser, o ser, o ser. Ser um pai melhor, ser um pai presente. Porque você sabe que você tem que se doar ao outro e doar-se ao outro é prazeroso, mas também. Ai, tem um bichinho aqui. Mas às vezes também exige um pouco de sacrifício da gente. Não um sacrifício ruim, mas sacrificar às vezes uma hora do nosso tempinho a sós com a gente mesmo para poder dedicar ao outro que precisa da gente. E quando você faz isso, você sabe que depois você se sente bem. Às vezes um pai que queria dormir mais um pouco, mas o filho está ali querendo, pai, vamos passear, pai, não sei o que, pai, ai meu Deus, eu queria ficar aqui. Você acaba indo, mas depois você vê a alegria do outro e você se sente tão bem com aquilo. Aí você vê que foi bom, você vê o retorno de uma criança alegre, e você fala, pô, meu, fiz uma pessoa feliz. E diz que é muito melhor dar do que receber, né? Então, quando você faz uma outra pessoa feliz, sabia que você também fica feliz? Então, eu estava pensando aqui, a gente deixar de ser egoísta com essa questão do tempo. Tem muitos egoísmos da gente também, mas se a gente deixar de ser um pouco egoísta e pensar que o nosso tempo tem que se dedicar ao outro que está ali precisando da gente. No caso de marido e mulher, às vezes o marido fica lá na vida dele, enfiado naquilo que ele quer, no tempo dele, o tempo da diversão dele, o tempo de futebol dele, o tempo de dormir dele e o tempo da preguiça dele, e se justificando que trabalha, que não sei o quê, e não dá o tempo devido à esposa e à família, né? E depois se arrepende, porque as consequências vão vindo, os resultados vão aparecendo, pessoas cada dia mais distantes. A responsabilidade, no caso de um pai como chefe da casa, é muito grande, dele saber administrar o tempo dele para que ele possa ser gente, pessoa, tendo o tempo dele sozinho, mas não esquecer que ele tem uma família
e que se eles realmente se preocupassem, seria uma demonstração de amor muito grande, que isso realmente é amor, quando você se preocupa com o outro. E você vê que a gente acaba ganhando, como eu falei agora há pouco, a gente acaba ganhando, né? E sabia que às vezes é difícil essa questão de você depender, não, você dispensar um tempo seu para dedicar a outro. A gente fica, não, eu tô aqui, eu não quero, eu tô bem aqui. Vamos ali, eu não tô afim. Mas às vezes vale muito a pena. Eu já fiz isso, às vezes as filhas falam, mãe, vamos ali comigo no mercado? Vamos no mercado ali, não sei o quê. Fala, não, filha, a mãe vai fazer aqui, comigo eu não tô com coragem de sair agora não, tá? E não vou. Mas e se eu fosse? Às vezes 15, 20 minutos que eu perca, entre aspas, ali, eu posso estar ganhando um tempo a mais com elas, né? Posso estar conversando, estando ali na companhia com elas, depois continuo as coisas em casa. Mas às vezes a gente faz isso no automático, nem percebe. Claro, a gente não vai querer ficar só a vida inteira em função dos outros, não estou dizendo isso, aí larga tudo na sua casa para viver, para passear, e já é irresponsabilidade também, né? Mas a administração do tempo é muito boa, muito decente. É uma coisa decente na vida da gente, não é indecente. O tempo é uma coisa muito, muito rápida e é uma coisa que nós temos assim, todo mundo tem a mesma coisa. Você já percebeu que todo mundo tem o mesmo tempo? Todo mundo tem o mesmo tempo. Ninguém tem mais do que 24 horas por dia, né? Então esse é o tempo que a gente tem para viver. A gente deve viver da melhor maneira possível para a gente e para os outros, principalmente família. Principalmente família. Abrir mão do entretenimento, que é o que mais vicia o ser humano. O entretenimento, apesar de ser uma coisa necessária, ela é uma coisa que, se você não tomar cuidado, ela vicia você a só querer se divertir. Né? E nem estou falando aqui, só quer se divertir, não quer trabalhar, nem estou falando isso, porque a questão aqui é estar com as pessoas, é se dedicar às pessoas, é isso que eu estou falando. E às vezes o entretenimento, se você não está fazendo junto com a pessoa, é uma coisa entre você e a diversão, você toma tempo, porque aquilo parece que vicia. E você toma o tempo que é do outro, acaba discutindo, criando tristeza, sentimentos, aquele sentimento de rejeição, sentimento de não valorizar o outro, né? A gente que está, não se valoriza, né? A pessoa não me valoriza, né? Não é eu que não dou o meu tempo para o outro, estou me desvalorizando, não. A outra pessoa se sente desvalorizada, porque não dá o tempo que eu preciso, seja tanto o homem quanto a mulher. Mas a gente vê mais essa reclamação das mulheres para com os homens, dos homens estarem sempre enfurnado em si mesmo, no seu descanso, no seu futebol, no seu joguinho, seja de game, seja o que for, e, sabe, na sua diversão, e esquece a família, o tempo da família, o tempo com a esposa, e isso vai murchando o casamento. Isso é muito ruim. Muitos deles, quando vão perceber, já está no fio o relacionamento. Isso quando às vezes já nem termina, né? É difícil. Mas que a gente possa ter consciência de que a gente precisa abrir mão, às vezes, do nosso tempo para fazer outras pessoas felizes, né? E que a gente não se prenda muito a certas coisas, deixando às vezes de dar assistência, tanto de uma necessidade, como também de um carinho para o outro, né? Um filho, tirar um tempo do seu dia, ao invés de ficar no seu descanso, lembra que tem mãe, quem tem pai, né? Quem tem pai, quem tem. Se não mora perto, pelo menos uma vez por semana, vamos supor, lembra de falar com a mãe. Mãe, a senhora está bem? Como a senhora passou a semana? A senhora está bem de saúde? Tem novidades? Isso é um tempo que
que é tão dedicado, pouco, é tão pouco dedicado em muitos deles. E isso faz falta. A gente, às vezes a pessoa, os filhos geralmente estão lá, né, vivendo com suas famílias, e às vezes a mãe, tá, eu venho para minha mãe, eu amo minha mãe, mas não se dá o trabalho de deixar a mãe ouvir a voz, de falar, oi mãe, a filha, né? Então, dê o tempo que você puder para si, o tempo para as pessoas, né? E acima de tudo, para que a gente possa acertar tudo isso, dê o seu tempo todos os dias para Deus. Seja Deus na sua vida, seja Deus parte da sua vida, seja a sua vida o próprio Deus. Porque aí você vai ler a palavra dele, vai aprender, você vai conversar com ele e ele vai ensinar a gente a ter tempo para ele, tempo para as coisas do reino dele, tempo para o meu marido, tempo para a minha esposa, no caso o homem falando, tempo para minha mãe, para o meu pai, para os meus filhos, para o meu vizinho, para o meu amigo. Essas 24 horas do dia a gente vai poder usar da melhor forma. Às vezes a gente não acerta, né? Somos falhos, de vez em quando a gente pisa na bola. Mas que a gente possa ter pelo menos isso em mente, né? Se dedicar às pessoas. Isso faz muito bem, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. E vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos melhores doadores do tempo, tá bom? Tchau.